Vamos começar. Mas já aviso, este vídeo não é confortável, não é gentil e definitivamente não é o que você quer ouvir, mas é exatamente o que você precisa. Desde pequeno, você foi ensinado a olhar para fora, a procurar alguém para culpar, a dar um nome e sobrenome ao seu sofrimento. E sim, muitas vezes, esse nome é o da sua mãe. Mas aqui está o que ninguém ousa lhe dizer. Não é sua mãe que ainda o impede, é o que sua mente fez com ela. Não, isso não é uma crítica, não é um ataque. É uma verdade tão incômoda que pouquíssimos ousam nomeá-la. A mãe vive em seu inconsciente muito depois de ter saído do quarto. Você tentou seguir em frente. Você buscou a paz. Mas a paz não vem quando você ainda está preso em uma guerra que não reconhece. Sabe qual? A guerra contra uma imagem, contra uma figura que não é carne nem osso, mas sombra. Um arquétipo que se instalou dentro de você antes mesmo que você pudesse falar. E o pior de tudo é que essa sombra não desaparece sozinha. O complexo materno. Foi assim que Carl Jung o chamou. E não é apenas mais um rótulo psicológico. É uma prisão emocional com grades invisíveis. É aquela voz que te julga sem falar. É aquele vazio que não pode ser preenchido por nada. É aquela necessidade de aprovação que você carrega desde criança. E o mais cruel é que ela nem é sua. É uma herança, um eco, uma marca na pele da alma. E você pode se perguntar, como curar algo assim? É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Porque enquanto você continuar vendo sua mãe como uma figura todo-poderosa, seja para idolatrá-la ou para culpá-la, você não estará vendo sua mãe. Você estará vendo um mito, uma projeção, uma imagem distorcida, moldada por anos de necessidades não atendidas, feridas sem nome, silêncios carregados de ressentimento. E sabe o que é pior? Esse mito rege a sua vida mais do que você gostaria de admitir. Cada decisão que você toma buscando aprovação, cada relacionamento que termina porque você espera que alguém te salve, cada vez que você não consegue estabelecer limites, tudo isso tem raízes muito mais profundas do que você imagina. E essas raízes nascem na sua infância, num olhar que faltou, num abraço que nunca veio, numa palavra que nunca foi dita. E agora você é um adulto. Mas, por dentro, você ainda é aquela criança que queria que a mãe lhe dissesse que tudo ia ficar bem. Mas aqui está a parte mais brutal. Isso não vai mais acontecer, porque a cura não a está fazendo mudar. Cura é parar de esperar que ela faça isso, e isso é devastador. Disseram que o perdão é a chave, que entendê-la é o caminho, que você precisa se colocar no lugar dela. E sim, tudo isso pode ajudar, mas não se você não fizer primeiro a coisa mais importante. Olhe para dentro e reconheça que a ferida não é mais responsabilidade de ninguém. É sua, só sua, e ninguém virá curá-la por você. Agora me diga uma coisa, quantas vezes você se pegou agindo como ela? Quantas vezes você disse ou fez coisas que jurou que nunca repetiria? Aí está a armadilha. O complexo não é apenas emocional, é comportamental. Ele habita você, ele te guia, e se você não o torna consciente, ele te transforma em sua repetição. O padrão se repete indefinidamente até que alguém tenha a coragem de quebrá-lo. E quebrá-lo dói porque está matando uma ilusão. É abrir mão da esperança de que um dia o que não foi será. É aceitar que não haverá conserto mágico, que a infância não voltará, que o conforto que você não recebeu, você terá que se dar. Você está disposto a fazer isso? Você está pronto para parar de esperar ser amado da maneira que precisava e começar a se amar como você merece? Porque essa é a porta, não há outra. A mãe, na linguagem de Jung, não é apenas a mulher que lhe deu a vida. Ela é um arquétipo, um símbolo. Ela representa origem, segurança, nutrição emocional, mas também pode representar sufocamento, dependência, medo de ser você mesmo. E quando esse arquétipo não está integrado, ele se torna uma sombra que você projeta em tudo.
seus parceiros, seus chefes, seus amigos. Você espera que alguém o salve, que o entenda sem que você precise explicar nada, que se importe com você incondicionalmente. Mas isso não é amor, é carência, e carência não se preenche com outra pessoa. Está cheio de verdade, de consciência, de coragem. O primeiro passo é parar de idealizá-la. Ela não era perfeita, não era uma deusa, mas também não era o demônio que às vezes sentimos que ela era. Era um ser humano, quebrado, ferido por suas próprias batalhas internas. Ela fez o que pôde com o que tinha, e às vezes o que ela tinha era muito pouco. Isso não desculpa o dano, mas o explica. E ao compreender isso, algo se solta, não como um ato de perdão forçado, mas como uma compreensão libertadora, porque a idealização é tão tóxica quanto o ressentimento. Ambos te mantêm preso, ambos te afastam da realidade. A realidade é esta. Você não precisa mais de uma mãe. Você precisa de um você mais forte, mais compassivo, mais consciente. E essa versão de você não surge sozinha. Você precisa construí-la. Quer saber como? Comece observando suas reações. Toda vez que se sentir rejeitado, pergunte-se: quem eu realmente estou vendo? A pessoa à minha frente, ou a ferida que ainda não curei. Toda vez que você exigir amor incondicional, pergunte-se: eu quero amor ou quero reparação? Toda vez que você se abandonar para que outro não o faça, pergunte-se: quem me abandonou primeiro? A cura não é linear, não é bonita. É uma descida ao inferno, uma conversa desconfortável com a sua criança interior. É olhar para as memórias que você enterrou, revivê-las, senti-las e então deixá-las ir. E sim, às vezes essa criança chora, mas outras vezes grita. Ela te sabota. Ela fica com raiva porque esperou muito tempo para ser ouvida. Faça isso. Ouça-a. Não tente silenciá-la com frases de autoajuda. Não a disfarce com espiritualidade barata. Dê-lhe espaço. Pergunte-lhe o que ela precisa e então dê a si mesmo. Autocompaixão não é fraqueza, é remédio. É a única bomba que funciona quando todo o resto falhou. E para praticá-la, você precisa de coragem. Porque há uma parte de você que aprendeu a se desprezar, a se culpar, a exigir de si mesma, a repetir o mesmo castigo que lhe foi imposto. Quebre esse ciclo. Reeducar-se emocionalmente não é apenas ler livros, é se ver com novos olhos, é criar novas respostas, é parar de procurar mães nos lugares errados. Porque, vou te dizer claramente, o mundo não vai te dar o que você não recebeu. Ele não foi feito para isso. O mundo vai exigir de você, te julgar, te ignorar. E é aí, no meio desse caos, que você tem que se construir. A liberdade emocional começa quando você para de repetir o padrão, quando você escolhe de forma diferente, quando você percebe que não tem mais 5 anos, não está mais preso naquela casa, não depende mais de carinho, não precisa mais de permissão para ser você mesmo, mas há uma parte de você que ainda acredita, que ainda tem esperança, que ainda implora silenciosamente. Essa parte não tem culpa, mas você tem a responsabilidade de curá-la. Faça isso, não amanhã, não quando se sentir pronto. Faça agora, porque se você esperar para se sentir preparado, nunca começará. A cura não vem quando tudo está calmo. Ela vem em meio ao barulho, ao caos, ao medo. E quando vem, não parece como você esperava. Parece perda, como vazio, como silêncio. Porque curar também é abrir mão de uma parte de você que você conhecia muito bem. É dizer adeus ao papel de vítima. É parar de esperar e começar a agir. Dói? Sim. Mas dói mais ficar onde você está. Então, olhe para si mesmo, mas olhe de verdade. Pergunte-se: que parte do meu sofrimento ainda pertence àquele lugar interior? A figura que chamo de mãe.
E por quanto tempo mais estarei disposta a deixar que ela me controle? Fazer as pazes não com ela, mas consigo mesma? Porque no fim das contas, a mãe mais importante não é aquela que te criou, é aquela que você escolhe para ser consigo mesma. E essa ainda está para nascer. E agora que você está aqui, depois de ousar olhar para o que os outros preferem ignorar, deixe-me levá-la ainda mais a fundo. Porque há algo que não tocamos, uma camada mais sombria, mais oculta, mas incrivelmente poderosa. A lealdade invisível. Sim, você ouviu direito. Uma lealdade que você não escolheu, mas que te direciona como se tivesse um fio preso à sua alma. Não importa o quanto você progrida, quantos livros leia ou quantas terapias faça, se você não entender esse princípio, você sempre... Voltando ao mesmo ponto, quer saber qual é essa armadilha secreta? Eu te conto. Seu inconsciente acredita que se você superar sua mãe, você a trairá. É assim que o jogo é perverso. E não pense nisso, logicamente. Isso não é racional. É sentido. Está gravado profundamente em seu sistema emocional porque você cresceu aprendendo que sua identidade era amarrado ao dela. Que tudo o que ela viveu, sofreu ou acreditou, você também teve que carregar. Sem perceber, você fez um pacto silencioso, uma promessa invisível que diz: não serei melhor que você, mãe, não serei mais livre que você, não me curarei completamente se você não fizer isso primeiro. Viu a prisão? E o mais assustador é que a prisão parece amor. Não estamos falando de ódio ou raiva. Estamos falando de uma fidelidade inconsciente que te acorrenta à dor dela, à frustração dela, aos limites dela. É por isso que você repete histórias que não entende. É por isso que toda vez que você está prestes a alcançar algo maior, você se sabota, porque uma parte de você diz: se eu estou feliz e ela não, então estou sendo desleal. Mas aqui está a verdade brutal. Sua dor não a honra, sua estagnação não a salva, sua infelicidade não a repara. Então, por que você continua carregando o que não lhe pertence? Há uma cena que se repete em milhares de almas feridas. A criança que não se permite viver plenamente para não ferir os sentimentos de uma mãe que não está mais aqui ou que nunca esteve realmente presente. É como se, no fundo, você quisesse dizer a ela: olha, mãe, eu também sofro. Então, você não está sozinha na sua tristeza, e é isso que está te matando. A verdadeira traição não é deixar a história dela para trás, é continuar repetindo-a, porque se você realmente a ama, se você realmente quer se libertar sem desonrá-la, então há algo que você precisa entender. Honrar a mãe é superá-la, não como um ato de ego, não como rejeição, mas como evolução. Ela te deu a vida e você precisa multiplicá-la, não reduzi-la. Você precisa transformar essa dor herdada em algo novo, em consciência, em transformação, em vida autêntica. Mas para isso, você precisa quebrar o voto secreto, aquele que você fez antes mesmo de poder falar, aquela que diz: não serei mais livre que você. Quebre essa promessa, não com raiva, mas com amor. Diga a ela em silêncio, mesmo que ela não esteja mais aqui ou não possa te ouvir: mãe, obrigada pelo que você me deu, mas agora sigo um caminho diferente. E esse caminho não é em direção ao ressentimento, é em direção à sua liberdade. Porque enquanto você viver preso nessa fidelidade oculta, tudo se tornará repetição. Você repetirá os medos dela, as frustrações dela, o jeito dela de amar, o jeito dela de não impor limites, a necessidade dela de ser aceita, a culpa dela, o sacrifício dela, a dor dela. E você fará isso sem saber. Você já percebeu quantas decisões na sua vida foram guiadas por essa sombra? Talvez seja por isso que não tolera a rejeição. Talvez seja por isso que você se sente culpado quando as coisas vão bem para você. Talvez seja por isso que você escolhe parceiros que te fazem sentir pequeno. Não porque você é fraco, mas porque você está sendo leal.
Mas essa lealdade tem um preço muito alto, a sua vida, e se você ousar questionar, olhar de frente, algo se abre, um vazio surge, um silêncio estranho, porque pela primeira vez você está separando sua identidade da dela. Pela primeira vez você está dizendo: eu não sou você e você não é eu. E isso, para a criança que você foi, parece abandono. Mas para o adulto que você pode ser, isso é nascimento. É aí que tudo começa. E não se trata de cortar o relacionamento, trata-se de redefini-lo dentro de você. Porque mesmo que sua mãe tenha sido a mais amorosa, a mais fria, a mais ausente ou a mais superprotetora, o que importa não é ela. O que importa é o lugar que você deu a ela em sua psique. E esse lugar, se você não o organizar, se torna um altar ou uma prisão, ou você a idealiza ou se escraviza a ela. Mas ambos são a mesma coisa, uma distorção. A única maneira de curar é desmantelar a fantasia. E essa fantasia assume muitas formas. A mãe mártir, a mãe perfeita, a mãe sacrificada, a mãe onipresente. Mas nenhuma dessas figuras é real. São construções da sua mente, mitos que a impedem de ver o essencial. Que ela também era filha, que ela também arrastava seus próprios fantasmas, que ela também era vítima do seu contexto, que ela também amava como podia, que ela também falhou. E você não está aqui para repetir o destino dela. Você está aqui por algo maior, para transformar essa herança emocional em sabedoria, para tornar o inconsciente consciente, para fechar um ciclo, para que seus filhos, se você tiver ou tiver, não carreguem o que você carrega agora. Porque é isso que é herdado. Não objetos, não genes, mas padrões não resolvidos, emoções não digeridas, traumas silenciados, o peso do não dito. E aqui vem a parte mais importante de tudo isso. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar como ele vive dentro de você. Faça isso não por ela, mas por você. Você não precisa romper com sua mãe. Você precisa romper com o arquétipo distorcido que carrega dentro de si. Você precisa desmantelar a voz que te julga toda vez que você brilha. Você precisa questionar a culpa que sente toda vez que escolhe a si mesma. E essa libertação não é contra ela, é para você, porque a ferida original não define o seu destino. O que a define é o que você faz com ela. Então, aqui vai a pergunta final. Por quanto tempo mais você continuará prestando homenagem a um padrão que não lhe serve mais? Por quanto tempo mais você viverá arrastando uma história que nem começou? Chegou a hora de... Transforme essa dor herdada em seu motor, para parar de sobreviver e começar a viver. Mas para isso, você precisa de uma coisa: coragem. Coragem para abrir mão da lealdade. Coragem para se reconstruir sem aquela figura que ou lhe deu tudo ou lhe negou tudo. Coragem para se olhar no espelho e dizer: agora sou eu quem cuida de mim. E quando você fizer isso, quando você se escolher, quando você se libertar, então, e somente então, você honrará verdadeiramente sua mãe. Porque a maior homenagem que você pode prestar àquela que lhe deu a vida é vivê-la. E justamente quando você pensa que se desapegou, quando pensa que finalmente quebrou essa lealdade interna, algo mais surge. Algo mais sutil, mais difícil de detectar, um abandono emocional mais traiçoeiro. E sim, está diretamente ligado àquele arquétipo materno que ainda vive na sua sombra. Porque o que uma criança faz quando não recebe o cuidado emocional de que precisa? Ela se adapta, ela se cala. Eles aprendem a se ignorar, a se reprimir, a fingir que não dói, e essa habilidade de sobrevivência, anos depois, se torna seu modo de vida. Você já reparou como se trata? Como fala consigo mesmo? Como exige de si o que jamais exigiria de alguém que ama? Isso não é coincidência, é a continuação do mesmo padrão, é a maneira como esse arquétipo mal integrado se expressa dentro de você. Você mesmo reproduzindo o abandono que viveu, mas agora de dentro.
E aí vem o nó mais brutal dessa história. Ninguém está te machucando agora. Você é quem continua se machucando em nome de uma programação antiga. Toda vez que você se nega o descanso, toda vez que você minimiza sua dor, toda vez que você se trai para não incomodar os outros, toda vez que você aceita o inaceitável por medo de não ser amado, você está repetindo o mesmo roteiro. Se eu me ignorar, talvez me amem. Sabe o que isso significa? Que você aprendeu a sobreviver, deixando de existir emocionalmente. Isso é um massacre lento, invisível, silencioso. Você se tornou sua própria figura autoritária, aquela que não te deixa chorar, aquela que exige que você seja forte, aquela que te empurra para realizar, para se entregar, para abraçar todos, menos você. E sabe o que é mais perverso? Quanto mais você se abandona, mais você espera que ninguém mais virá te resgatar. Mas isso não vai acontecer porque ninguém pode te dar o que você não está se dando. Então, aqui está a verdadeira revolução. Comece a cuidar de si mesma como ninguém jamais fez. Seja sua mãe interior. Reeduque-se do zero. Aprenda a se dar o carinho que lhe foi negado. Permitir-se sentir sem julgamento. Falar consigo mesmo com ternura quando cair. Não exigir perfeição quando só precisa de conforto. E sim, a princípio soa estranho, porque durante anos você se acostumou com o chicote, com as críticas, com a frieza emocional. Mas nada disso é seu. É um software emprestado. Um sistema que você herdou, não porque funciona, mas porque era tudo o que você conhecia. Você quer quebrar esse ciclo? Comece se perguntando: como eu trataria uma criança que acabou de passar pelo que eu passei? O que eu diria se a visse exausta, desgastada, à beira do colapso? Eu insistiria. Dizer a eles que são fracos, ou eu os abraçaria sem pedir nada em troca? E agora perceba que essa criança é você. Sim. Mesmo hoje, mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos, mesmo que você tenha endurecido, mesmo que pareça ter tudo sob controle, essa criança ainda está lá e esperando. Mas ninguém vem, não como você imagina, porque não se trata de encontrar o Salvador perfeito. Trata-se de se tornar a figura que você precisava. E isso não é misticismo barato, é psicologia profunda. Jung sabia disso. O que não se torna consciente se manifesta em sua vida como destino. E isso se aplica aqui brutalmente. Se você não se tornar consciente do abandono, você o repetirá em todos os momentos. Relacionamento, cada trabalho, cada decisão. Você viverá da escassez, da fome emocional, da necessidade de ser salvo. E o paradoxo é este: você só deixa de precisar ser salvo quando se torna seu próprio refúgio. Difícil, claro, porque ninguém te ensinou como fazer isso. Ensinaram você a competir, a ter um bom desempenho, a provar a si mesmo, mas não te ensinaram a segure seu mundo interior e muito menos abrace suas próprias sombras. E aqui chegamos a outra parte esquecida: a mãe interior negativa. Aquela voz que você carrega dentro de si e que não é sua. Aquela que diz que você não é o suficiente, que está atrasado, que não merece, que precisa de mais, que não deveria sentir o que sente. Sinta. Essa voz não é você, mas você a adotou como se fosse sua consciência. E não é. É uma figura internalizada, uma energia arquetípica distorcida que ocupa o espaço da sua autoestima. E até que você a desmantele, você viverá acreditando que seu pior inimigo é você. E você não é. Você está apenas repetindo o que aprendeu. Então, como você a desmantela? Ouvindo-a. Sim, ouvindo, porque aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você observa se transforma. Da próxima vez que essa voz aparecer, não fuja, não a silencie, não tente encobri-la com afirmações vazias. Olhe para ela, pergunte-lhe: de onde você vem, a quem você pertence, o que você está me repetindo que não é? Até mesmo o meu
E você verá os fios, você verá a origem, e naquele momento algo dentro de você despertará, não como uma iluminação mística, mas como uma clareza brutal. Você perceberá que viveu preso a um discurso que nunca questionou. E quando você o questiona, você recupera seu poder. Esse é o verdadeiro despertar psicológico. Não mantras nem gurus, mas este momento. O instante em que você deixa de ser o eco da sua infância e se torna o autor da sua vida adulta. Mas cuidado, não confunda isso com positividade barata. Não se trata de ignorar a dor. Trata-se de assumir responsabilidades, de se ver sem filtros, de parar de pedir para alguém preencher o seu vazio e, em vez disso, comece a preenchê-lo você mesmo com pequenas ações conscientes. Quer um guia? Aqui está. Comece não se abandonando quando mais precisa. Quando estiver cansado, não se force. Descanse. Quando estiver triste, não se julgue. Acompanhe-se. Quando sentir medo, não tenha vergonha. Ouça a si mesmo. Essa é a nova linguagem, a nova maternidade interna, a nova estrutura emocional que rompe séculos de padrões herdados. E eu sei que tudo isso parece imenso, incontrolável. Mas lembre-se, você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você só precisa fazer diferente, a si mesmo. Esse é o verdadeiro ato de amor. E isso, acredite ou não, é um ato de revolução. Porque em um mundo que ensina a exigir, punir e se comparar, escolher se tratar com ternura é um ato subversivo. É olhar a história da sua família nos olhos e dizer: comigo, o padrão se quebra, não porque você é melhor, não porque você é mais forte, mas porque você decidiu acordar. E quando você acordar, nada poderá fazer você dormir novamente. Não julgamento, não culpa, não aquela velha voz que costumava te paralisar. Porque você não caminha mais buscando aprovação. Você caminha de dentro de uma nova rota, uma raiz construída com consciência, limites, amor verdadeiro. Não um amor que exige, não um amor que sacrifica, um amor que sustenta, que respeita, que se importa. O tipo de amor que você sempre deveria ter recebido e que agora você pode dar a si mesmo. E que, mesmo que não pareça, é a verdadeira herança que vale a pena deixar para trás. E quando você chega até aqui, algo dentro de você já mudou. Você não precisa que ninguém confirme, você sente. É aquela vibração sutil que surge quando você olha para algo que você estava evitando a vida inteira. É aquela estranha mistura entre vazio e poder, entre tristeza e renascimento. Porque sim, o fim de toda essa jornada não é um aplauso interno, nem uma iluminação mágica. É silêncio, um novo silêncio, um silêncio puro, porque finalmente você ousou quebrar o ruído do que foi herdado. Agora você entende porque muitas vezes não sabia quem realmente era, porque era tão difícil estar em paz consigo mesmo, porque você vivia habitado por vozes que não eram suas, sobrecarregado por necessidades que não nasceram com você, reagindo a uma dor que veio de gerações atrás, mas não mais. O que resta agora é seu espaço, sua identidade, sua voz. E aqui está a parte mais interessante. Não é que você vá viver sem feridas, é que pela primeira vez você viverá com elas conscientemente. E isso muda tudo, porque as feridas não são o problema. O problema é viver fugindo delas, fingindo que elas não existem. Fingir que, se você não os nomear, eles desaparecem. Mas eles não desaparecem. Eles se transformam quando você olha para eles, quando você fala sobre eles, quando você os atravessa. E naquele cruzamento final, bem ali, algo nasce. Sua verdadeira maturidade emocional, não aquela baseada em controlar tudo, nem em fingir frieza, mas aquela que aceita que dentro de você coexistem partes quebradas e partes sábias. Partes que ainda choram e partes que já aprenderam a se segurar. Você sabe o que isso significa? Você cruzou o limiar.
aquele ponto sem retorno onde você deixa de ser um filho simbólico do passado e se torna o pai ou a mãe simbólicos do seu presente. Você não vive mais do que faltava, você vive do que escolhe criar. E esse é um poder que poucos alcançam, porque requer coragem, honestidade brutal e uma vontade quase selvagem de abandonar desculpas, justificativas, medos herdados e começar a viver a si mesmo a partir de dentro, não a partir do eco de uma história antiga. E agora que você sabe disso, o que vai fazer com isso? Porque aqui o vídeo termina, mas a parte importante começa, a parte invisível, a parte que ninguém mais verá, mas você sentirá. A cada dia, em cada escolha, em cada nova maneira como você se trata, a cada vez que você não repete o padrão, a cada vez que você escolhe a partir da consciência, não dá. Falta, e isso mesmo que ninguém a aplauda, é uma forma de liberdade que não se compra. Então, deixo vocês com uma última ideia, uma que talvez resuma tudo o que acabaram de ouvir, mas com novas palavras, uma frase para guardar, para repetir, para tatuar na alma. Você chegou até aqui. Olhou para o que a maioria ignora, viu a sombra da sua mãe, a prisão do complexo materno, a lealdade que te acorrenta. Agora, a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Continuar repetindo a dor dela? Ou ser o fim do padrão? A cura não é um evento, é uma escolha diária. Escolha se tratar com a ternura que nunca teve. Escolha ouvir sua criança interior. Escolha ser o pai, a mãe, o refúgio que você sempre buscou. Jung dizia, quando o amor próprio nasce da dor curada, ele vira uma revolução silenciosa. Se isso te tocou, comente agora. Eu sou o fim do padrão. Não para mim, para você, para selar sua coragem. Inscreva-se no Eu do Futuro, não para seguir um canal, mas para nunca mais ser escravo de uma história que não é sua. Ative o sininho, porque o que vem pela frente vai te desafiar, te transformar, te libertar. Feche os olhos por 10 segundos. Pergunte, que parte de mim ainda espera ser salva? O silêncio te responde, agora vá, viva, quebre o ciclo. Te vejo no próximo salto no abismo. Fique real.